E hoje nós recebemos aqui no RDTV News o Dr. Paulo Prado, que é o Procurador de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar com vocês da RD News, Poliana. Olha só, eu queria já começar falando com o senhor, a gente estava batendo um papo aqui antes, sobre a questão do termo menor. O senhor trabalha na defesa, da criança e do adolescente, e o senhor estava me explicando que o termo menor de idade, menor, por que esse termo não é mais qualificado para ser usado? Com a Constituição de 88, em especial no seu artigo 227, o Brasil, aceitando e acompanhando as normativas internacionais de defesa de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, o que vem a ser direitos fundamentais? Os mais importantes da vida, que é a educação, saúde, a cultura, o bem-estar. O Brasil vai e incorpora na sua Constituição de 88, lá no artigo 227, a questão da prioridade absoluta, que criança é prioridade absoluta. Antes disso, existia o Código de Menores, que não tinha essa visão, que não enxergava as nossas crianças e o nosso adolescente, a população infanto-juvenil, como prioridade absoluta, como sujeito de direitos, e sim como menor em situação irregular. Isso era um retrato do passado, oriundo de uma visão de exclusão. Não existia inclusão escolar, não existia inclusão social, uma visão preconceituosa, racista, que a Constituição de 88 rompeu no seu artigo 227. E, posteriormente, em 1990, com a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para normatizar as regras constitucionais, dizendo o seguinte para todos nós, fortalecendo: você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é cidadão, criança e adolescente tem que ser enxergado como prioridade. Prioridade na escola, prioridade na matrícula, prioridade no atendimento de saúde, prioridade na hora de atravessar a rua, no cuidado que você deve ter. Mas por que essa preocupação? Para você ter uma sociedade onde a gente consiga viver de forma pacífica. Se você vive numa sociedade de exclusão, numa sociedade de apartação, onde você e eu temos direitos diferenciados, onde existem locais que só certas pessoas podem adentrar e outras não, escolas que só alguns têm o direito de assistir à aula e outros não, isso vai gerar o quê? Uma revolta social. E o Estatuto vem para dizer o seguinte: nós queremos que aquelas pessoas que não conseguiram um fator econômico e social que possa estar nas melhores escolas, nos melhores hospitais, morar nos melhores bairros, pelo menos que aonde elas estejam, sejam tratadas em condições de liberdade e dignidade. Então é isso que nós pregamos e acreditamos em você tratar as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, independentes da religião, da cor da pele, da condição social e econômica, em condições de dignidade e liberdade. Eu queria aproveitar que o senhor falou aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, o senhor acredita que de fato ele precisa de uma atualização depois de 30 anos? Todos nós precisamos de atualização. Todos os dias eu sou cobrado pelos meus filhos: pai, isso não usa mais, você tem que ser online. Então, todas as leis, elas são reflexos do costume da sociedade em que vivemos. Então, se o Estatuto da Criança e do Adolescente não conseguir gerar transformações positivas, ele será atualizado, como constantemente está sendo atualizado. A Lei Henri Borel veio para modificar
e melhorar o Estatuto, como muitas outras. E assim acontece com a Constituição, com o Código Civil, com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, sucessivamente. É normal que isso aconteça. Agora, o que nós precisamos, todos nós, é buscarmos o quê? Um relacionamento pacífico na sociedade. Essa, sim, é a grande finalidade das leis, que a relação humana ela seja de respeito. No momento que a sociedade conseguir automaticamente, de maneira natural, se respeitar, não haverá necessidade das leis. As leis existem porque as pessoas não se respeitam. Na relação contratual, na relação marido e mulher, quando não dá certo aquela relação conjugal, não quer assumir, ou o homem ou a mulher, a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto mulher. Na relação contratual, na hora que um servidor, um funcionário é desligado, não quer pagar os seus direitos. Se tudo isso fosse automaticamente, naturalmente visto e respeitado, não haveria necessidade de leis, de normas e de regras. Elas existem porque o mais forte tem vontade de continuar sempre mais forte e valer o seu desejo final. E não é isso que a Constituição Federal Brasileira, num regime democrático, prega. Eu queria falar com o senhor também sobre uma questão que eu acho que todo mundo, né, acaba ficando muito chateado quando vê. A gente encontra ainda, infelizmente, principalmente em bairros mais pobres, crianças, né, dependentes químicos. Qual que é o caminho para que isso um dia acabe? Qual é o verdadeiro caminho que o senhor acredita para que a gente não consiga mais ver esse tipo de cena que mexe muito, né? É algo que gera um certo pânico, né? Existem duas situações que o Brasil precisa com força trabalhar. O primeiro é o combate ao tráfico de drogas. Evitar que as drogas entrem com tanta facilidade no país. Isso é um programa de governo. Então, a nível nacional, eu estou vendo que o ministro que foi nomeado de Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o Dr. Sarrubo, para assumir como secretário nacional de Segurança Pública. É um homem extremamente experiente que trabalhou no combate às facções criminosas organizadas no estado de São Paulo e vai trazer toda essa bagagem. Então, o primeiro ponto é o repressivo. É o Brasil, através dos seus órgãos de inteligência e repressão, trabalharem para impedir a entrada das drogas pelas nossas fronteiras com tanta facilidade e a distribuição nos bairros, nas localidades, da maneira como acontece. O combate pesado ao tráfico de drogas e ao crime organizado e todas as suas ramificações. E segundo, conscientização social. Quando uma mãe sai para trabalhar e ela não tem nenhum amparo do Estado enquanto figura abstrata, que pode ser governo federal, estadual e municipal, para deixar seu filho num local seguro, ou numa creche, ou numa escola período integral, o que acontece? Nenhuma criança ou adolescente consegue ficar preso dentro de casa. Ele vai para a rua. E na rua, se ele não encontrar os programas sociais, lúdicos, praças, com educadores, com brinquedos, com aparelhos, com oportunidades, também vai existir a má facilidade, que é aquele cidadão que vai chegar até essa criança ou adolescente com uma conversa sedutora, com uma conversa agradável, e daí para frente introduz essa criança ou esse adolescente no mundo do crime. E para sair do mundo do crime, eu vou fazer uma comparação com você. Aquele cidadão, aquela cidadã que conseguiu estudar, tem um emprego,
convive com as transformações que o mundo lhe oferece. Ele consegue tomar uma taça de vinho, beber uma dose de uísque, tomar uma cerveja, sem se transformar numa pessoa dependente. Ele é capaz até de, às vezes, exagerar, mas ele tem consciência que aquele exagero não lhe faz bem e ele para. Bebe o limite social desejável. Mas aquele cidadão, aquela cidadã, que ainda criança ou adolescente, que vive num mundo onde ele não convive com essa facilidade de informação, de respeito, de educação, de família sólida, amorosa e constituída, a droga entra e dificilmente sai. O álcool entra e dificilmente sai. Gera a dependência química. Gera aquela dependência que, se a pessoa não conseguir mais, ela é capaz de fazer qualquer coisa para tal. Furtar, que é quando você subtrai algo sem violência, quando a vítima não enxerga o ladrão, ou roubo, quando com uma faca, um revólver, um pedaço de pau, exige que você entregue sua carteira, o celular, o relógio. E isso só termina ou na cadeia ou com a morte precoce. Então o Brasil precisa parar e pensar qual o mundo que nós desejamos, tanto para os idosos, que estão cada vez também, por exclusão, se transformando em alcoólatras, que são deixados de lado, os desempregados, essa camada de jovens que estudam e ficam desempregados e vão socorrer suas mágoas na bebida ou nas drogas, ou nessas crianças e adolescentes que estão sendo seduzidos nos bairros, nos semáforos e nas praças. Primeiro, num combate pesado, repressivo. E segundo, com grandes projetos dentro das escolas, nos bairros, com vocês da mídia e com muita geração de emprego. Caso contrário, a tendência é piorar. Falar um pouquinho agora de coisa boa. Vamos. Aproveitar que o senhor deu a deixa aí falando sobre projetos, né? Eu sei que existem projetos voltados também para criança autista. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem, nas suas diversas cidades e comarcas, nós temos 79 comarcas em Mato Grosso que atendem às 142 cidades, porque agora são 142. Uma está sendo implantada. Então, o que acontece? Cuiabá já tem uma boa visão e uma boa política com relação a crianças autistas. A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, Várzea Grande também, as cidades polos, sim, Lucas. Mas nós temos municípios que você não tem neuropediatra, você não tem neuropsiquiatra, você não possui psicólogos especializados nessa área, terapeutas. E existem vários níveis da criança com autismo. Sim. Tem aquela criança que se comunica muito bem, mas precisa de uma atenção e uma dedicação. Existe aquela criança que não fala e ela precisa de estímulos, de terapeutas, de psicólogos, de educadores adequados para lidarem com a situação. Existem aquelas outras crianças que não gostam que você toque nela, que você se aproxime dela, que se irritam facilmente, precisa de alguém para acompanhar, para estar ao lado. E quando a pessoa é da classe média, ela percebe, a mãe percebe isso, ela vai com o pai até um pediatra, até um terapeuta e busca um caminho. Quando essa pessoa é mais humilde, trabalha o dia todo, ocorre uma rotulação que nós não desejamos, nós não queremos, nós, que eu falo, a sociedade esclarecida que busca a igualdade e a inclusão. A mãe leva a criança ou até o posto de saúde e na consulta com o médico do posto de saúde,
ela diz o seguinte: meu filho é esquisito, meu filho é estranho. Ele já tem 3 anos, não fala, não deixa que ninguém se aproxime dele. O que o Ministério Público deseja? E nós estamos estudando essa situação a fundo. Porque nós temos vários colegas promotores e promotoras que têm filhos autistas. E eles percebem no dia a dia deles, e principalmente da sociedade, a necessidade de informação, de esclarecimento. Não há necessidade de que no seu município haja um neuropediatra, haja ou exista um psiquiatra infantil, mas que tenha um médico, um terapeuta que inicie a estimulação. Então, qual o nosso desejo? E nós estamos construindo esse projeto, sentarmos com a sociedade, com médicos comprometidos, com psicólogos comprometidos e treinarmos a área de educação e saúde. O governo federal liberou 3 bilhões de recursos para isso, para a formação dos profissionais, para a estruturação física dos locais, tá? Bem como recursos tecnológicos para você lidar melhor com essa situação. E o Ministério Público está envolvido. Nós estamos construindo com os nossos servidores, com os nossos colegas, com a sociedade civil, e em breve a Clênia, a nossa assessora de comunicação, vai trazer até vocês aqui maiores detalhes, porque nós não queremos errar na dose. Nós queremos usar a linguagem adequada para que todos os profissionais e principalmente as mães entendam, lutem e busquem essa efetivação de direitos. Com certeza nós vamos apoiar mais esse projeto, que é muito importante realmente para a nossa sociedade, viu, doutor? E nós precisamos demais de vocês, todos nós, tá? Com toda essa audiência, com toda essa informação, será muito importante. Quero agradecer a sua participação, por trazer essas informações tão importantes para a gente, né? Dividir um pouquinho do seu tempo. Agradeço muito por ter vindo aqui participado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos e aprendermos juntos a melhor informar e esclarecer a população. E assim que tiver novidades, o senhor volta aqui também para a gente atualizar, tá bom? Volto com certeza. Então tá bom. Se você gostou da nossa entrevista com o procurador Paulo Prado, você curte e compartilha nas suas redes sociais. Até a próxima!